Ninguém imagina que por trás das águas cristalinas e dos resorts de luxo, uma ilha esconda um segredo tão profundo quanto o oceano que a rodeia. Como um paraíso que guarda um pacto silencioso com o sacrifício, Cabo Verde é muito mais do que folhetos turísticos mostram. E o lado que ninguém vê pode mudar a sua visão sobre o que é, de fato, desenvolvimento. Você já se perguntou o que acontece quando um destino dos sonhos depende de escolhas que beiram o insustentável? Ao longo deste vídeo, você vai descobrir uma história marcada por contrastes, de mulheres que arriscam a vida mergulhando por areia até comunidades que domesticam tartarugas marinhas para sobreviver. O que parecia apenas uma ilha paradisíaca vai se revelar um verdadeiro campo de batalhas silenciosas, onde cada gota d'água, cada peixe e cada grão de areia carregam um peso invisível. Imagine um lugar chamado Cabo Verde, mas onde o verde é uma raridade. Esse arquipélago, formado por 10 ilhas no meio do Atlântico, parece saído de um catálogo de férias perfeitas. Mas quem pisa ali, com uma visão mais atenta, percebe algo curioso. O nome esconde uma ironia. Grande parte do território é árido, seco, castigado por anos e anos de estiagem. A antiga colônia portuguesa, independente desde 1975, é hoje um retrato vibrante da sobrevivência num dos climas mais implacáveis do planeta. Enquanto as ilhas oferecem praias de areia dourada aos turistas, moradores locais enfrentam realidades duras como rochas vulcânicas, falta d'água, solos inférteis, poucas oportunidades. A chuva, quando vem, é celebrada como se fosse ouro líquido. Há quem caminhe quilômetros por apenas alguns litros de água potável. E se parece que isso já é extremo, espere até ver como a economia tenta equilibrar tradição, modernidade e urgência ambiental. Porque em Cabo Verde, o maior desafio não é só sobreviver, é manter a esperança de pé diante do horizonte seco. E é nesse cenário, entre mar e deserto, que começa a próxima reviravolta. Pode parecer contraditório, mas o que mais sustenta a economia de Cabo Verde também ameaça devorá-la por dentro. O turismo, responsável por cerca de 1/4 do PIB nacional, movimenta cifras milionárias e traz quase 1 milhão de visitantes por ano. 4 aeroportos internacionais funcionam como portais para o paraíso, mas também como válvulas de pressão sobre um sistema frágil. Resorts, inclusive, oferecem fartura onde a escassez é rotina. Buffets à vontade em regiões onde muitos moradores contam cada litro d'água. A discrepância é chocante. E quanto mais turistas chegam, mais essa balança se inclina perigosamente. O impacto não é só visual. Ele se infiltra no solo, nos lençóis freáticos e na estrutura social. Em pequenos vilarejos, o número de visitantes pode ultrapassar em muito a população local, gerando mais lixo, consumo e esgotamento de recursos. Enquanto isso, a promessa de riqueza pouco escorre para fora dos muros dos hotéis. Grande parte do dinheiro volta direto para multinacionais, deixando apenas migalhas para os negócios locais. Assim, o paraíso corre o risco de se tornar uma miragem, bonito por fora, mas cada vez mais vazio por dentro. E quando os recursos começam a faltar, as pessoas buscam alternativas em lugares perigosamente profundos. Nem toda beleza natural é gratuita. E em Cabo Verde, algumas pessoas literalmente arrancam seu sustento do fundo do mar. Em regiões como Ribeira da Darca, mulheres entram na água todos os dias para extrair areia, usada na construção civil. Sem equipamentos de segurança, elas mergulham até o limite da exaustão, em busca de um material que, ironicamente, está desaparecendo. O trabalho é perigoso, mal pago e invisível para quem se hospeda a poucos quilômetros dali em hotéis de luxo. Acidentes são comuns e mortes silenciosas são tratadas como parte da rotina. Tudo isso para garantir um prato de comida na mesa. Tudo começa com um barco vazio e termina com uma tartaruga domesticada. A pesca artesanal, que por séculos sustentou comunidades em Cabo Verde, está em colapso. Desde 2007, grandes embarcações europeias têm acesso legal às águas do arquipélago, levando toneladas de peixe a cada viagem.
O que sobra para os pescadores locais? Quase nada. Sem alternativas, muitos jovens em vilas como São Pedro passaram a treinar tartarugas marinhas para virarem atração turística. Alimentam os animais com peixe e os mantêm próximos da costa, garantindo assim pelo menos uma fonte de renda. Esse novo modelo de sobrevivência altera o comportamento das tartarugas, que antes migravam livremente e se alimentavam de algas. Agora, elas esperam a refeição fácil trazida por humanos, e isso muda todo o equilíbrio ecológico. De longe, parece inofensivo. De perto, é uma cadeia de dependência que cresce silenciosamente. A cena é curiosa. Turistas encantados, tartarugas dóceis, pescadores sorrindo. Mas por trás de tudo isso está a sombra de um oceano que já não oferece o que prometia. E sem peixe, sem tartaruga, resta apenas a terra, seca, rachada e mais sedenta a cada dia. Quando uma simples torneira vira um item de luxo, a vida precisa ser renegociada gota por gota. Em muitas regiões rurais de Cabo Verde, como Monte Negro, o acesso à água depende de um único chafariz comunitário. Uma pessoa, geralmente um morador designado, controla a distribuição, com regras rígidas e filas longas sob o sol escaldante. A barragem de Pulau, antissímbolo de esperança, hoje é um lago seco cercado por silêncio. O solo está tão seco que até o capim desiste de crescer. Para famílias inteiras, a incerteza se tornou rotina. Animais também pagam esse preço invisível. Bois, cabras e porcos estão morrendo porque simplesmente não há água suficiente nem para os humanos, muito menos para os rebanhos. Em muitas casas, especialmente fora dos centros urbanos, não existe encanamento. 4 em cada 10 famílias vivem assim, carregando baldes, improvisando reservatórios, enfrentando falhas constantes nas bombas hidráulicas. E enquanto a vida rural desidrata, a capital vê nascer um novo fenômeno social, um mercado paralelo que transforma a escassez em lucro. Porque onde falta estrutura, surgem soluções informais e oportunidades bem lucrativas. A crise cria seus próprios empreendedores e em Praia, capital de Cabo Verde, a água virou negócio, literalmente. Com a seca constante e a rede pública incapaz de atender a demanda de mais de 500 mil habitantes, surgiram os vendedores de água. Domingos, por exemplo, compra milhares de litros de um poço privado e revende em caminhões-pipa pelas periferias da cidade. O preço varia conforme a distância e a urgência. Para muitos, pagar por água virou parte do orçamento mensal, como se fosse aluguel ou energia elétrica. Um dos pontos mais curiosos é o chamado Tahiti, um poço de nome exótico que abastece boa parte dos vendedores informais da capital. Esse sistema paralelo expõe não só a fragilidade da infraestrutura estatal, mas também a desigualdade. Quem pode pagar, tem água. Quem não pode, espera, improvisa ou simplesmente fica sem. A economia da sobrevivência se reinventa a cada dia. E mesmo em meio à seca, a criatividade surge. Ainda assim, não há como ignorar que, para resolver o problema de vez, seria preciso transformar o próprio mar. E é exatamente isso que tentam fazer. Transformar a água do mar em água potável soa quase como mágica, e em Cabo Verde, essa mágica tem nome: dessalinização. Com usinas espalhadas pelas ilhas, o governo tenta enfrentar a seca usando tecnologia de ponta. Diariamente, milhares de metros cúbicos de água salgada viram água doce, mas nada vem sem custo. O processo consome muita energia, geralmente de origem fóssil, o que gera altos índices de emissão de carbono. E o resíduo? Uma salmoura densa, devolvida ao oceano, alterando a vida marinha ao redor. O paradoxo é evidente. Ao resolver um problema, cria-se outro. Além do impacto ambiental, há o fator econômico. A água dessalinizada é a mais cara do país. E como em muitos casos, só está realmente acessível para empresas, hotéis e moradores com maior poder aquisitivo. Os mais pobres continuam dependentes de caminhões-pipa ou poços comunitários. Mesmo assim, a dessalinização se tornou símbolo de modernização, quase como um troféu tecnológico num arquipélago que vive entre extremos. Mas enquanto as máquinas extraem água do mar, os resorts extraem algo ainda mais valioso: a imagem de um paraíso que, na prática, pouco inclui quem vive nele.
E esse contraste é ainda mais gritante quando se pisa nas areias de sal. Sal é o cartão postal de Cabo Verde, mas por trás da paisagem paradisíaca esconde-se um modelo econômico que quase não toca o chão local. Mais de 60% dos turistas desembarcam aqui atraídos pelas praias perfeitas e pelos resorts com pulseirinhas coloridas. Esses hotéis operam como mundos à parte, importam quase tudo, desde a carne até o sabonete, ignorando completamente os produtores e pescadores da região. Um frango vindo dos Estados Unidos é mais comum no prato dos hóspedes do que um pescado local. O impacto disso? Uma economia decorativa, onde o morador assiste de longe o dinheiro circular sem nunca alcançá-lo. Mesmo os empregos gerados são, na maioria das vezes, mal remunerados e pouco valorizados. Muitos jovens preferem buscar trabalho fora do setor hoteleiro, rejeitando a rotina desgastante e os salários baixos dos grandes resorts. Há também uma taxa turística, recolhida de cada visitante, que deveria ajudar no desenvolvimento local. Mas o valor, na prática, mal arranha a superfície dos problemas sociais e de infraestrutura. E enquanto os hotéis regam seus jardins com água dessalinizada, a população local ainda enfrenta torneiras secas. No meio desse contraste, até os tubarões entraram na dança, literalmente. Na Baía dos Tubarões, em Sal, o espetáculo é garantido. Turistas caminham pela água rasa enquanto filhotes de tubarão-limão deslizam ao redor. O segredo? Eles são alimentados por guias locais que jogam peixes para atraí-los. Funciona como uma espécie de zoológico natural, só que no mar aberto. O problema é que essa prática muda o comportamento dos animais, que passam a depender da presença humana para se alimentar. A cena, que parece inofensiva, revela um dilema: preservar a natureza ou transformá-la em atração. O projeto Biodiversidade, uma ONG local, monitora os tubarões com chips de GPS e vem alertando para os riscos da superexposição. A alimentação artificial afeta o ciclo migratório e altera o equilíbrio da cadeia alimentar. E com voos cada vez mais frequentes, o fluxo turístico deve crescer 30% nos próximos anos. O paraíso corre o risco de se tornar vítima do próprio sucesso. E enquanto os tubarões se acostumam com o flash das câmeras, outras espécies estão sendo literalmente arrancadas do mar, grão por grão, com as próprias mãos. Lembra daquelas mulheres que extraem areia do fundo do mar? Então, é uma atividade ilegal, perigosa e exaustiva, mas para muitas delas é a única forma de sustento. O risco de desmoronamentos, cortes e afogamentos é constante. Essas montanhas de areia extraídas à mão são vendidas a empresas que produzem blocos de concreto baratos, muito usados nas obras populares da região. A desigualdade grita quando se percebe que, enquanto essas mulheres recebem centavos por cada saco carregado, os lucros da construção civil seguem crescendo. Sem apoio governamental, muitas mães não conseguem nem pagar o material escolar dos filhos. O sonho de sair do país vira uma obsessão. E é por isso que hoje há mais cabo-verdianos vivendo fora da ilha do que dentro dela. Mas mesmo quem vai embora leva consigo a memória de um lugar onde até a areia vira sobrevivência. E o mar, que antes dava vida, agora traz outro tipo de ameaça. Santa Luzia parece intocada no mapa. Uma ilha desabitada, isolada, cercada por águas límpidas. Mas basta colocar os pés aqui para descobrir um cenário inesperado. Toneladas de lixo espalhadas por suas praias, trazidas pelas correntes do Atlântico. Redes de pesca, embalagens, seringas e até brinquedos plásticos chegam de todos os cantos do mundo. É como se a ilha fosse o destino final de uma maré de descuido global. E o impacto não é só estético. As tartarugas marinhas, que usam o local como ponto de desova, muitas vezes ficam presas ou confundem plástico com alimento. A ONG Biosfera organiza mutirões anuais para limpar a ilha antes da temporada de nidificação das tartarugas. Voluntários enfrentam calor, isolamento e jornadas longas para remover o lixo. O esforço tem dado frutos. Nos últimos anos, a população de tartarugas começou a crescer novamente.
Cabo Verde hoje abriga uma das maiores áreas de nidificação da tartaruga cabeçuda no mundo. Mesmo diante do caos ambiental, o ciclo da vida persiste, com a ajuda de quem decidiu agir. E nesse ponto da história, a pergunta inevitável surge: como equilibrar progresso, natureza e dignidade humana num mesmo arquipélago? Se você achava que já tinha visto o limite entre sobrevivência e engenhosidade, espere até conhecer um lugar onde o lixo é mais valioso que o ouro. No próximo vídeo, vamos te levar até Garbage City, no coração do Cairo, uma comunidade onde tudo, absolutamente tudo, gira em torno do que o mundo descarta. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora e descubra como o lixo de uns virou o sustento e até o orgulho de outros.